Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Nesse horário, como de costume, a gente conversa sobre assuntos relacionados à doutrina da fé católica. Esse é o programa Eclésia, um programa de catequese. O assunto do programa de hoje é um assunto antigo, porém eu acredito que a gente pode afirmar que é um assunto também atual, né? Vamos falar sobre o gnosticismo, né? O que significa gnosticismo, né? A heresia que, a partir da igreja primitiva, já viveu dificuldades relacionadas à gnose, ao gnosticismo. Vamos entender um pouco o conceito, né, dessa antiga heresia e se ela ainda está presente na vida da igreja atualmente, na vida da sociedade nos nossos dias, né? Quem vai conversar conosco é o Padre José Eduardo, que está aqui ao meu lado, o Padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco, já esteve conosco em outras oportunidades. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, Padre. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui. O Padre José Eduardo, em outras ocasiões, esteve aqui conosco, discutimos assuntos interessantes. Eu acredito que certamente o programa de hoje também será interessante. Você já conta aí para os seus amigos, o Padre José Eduardo está lá no programa Eclésia hoje, vamos assistir essa conversa interessante. Fica o convite, então, para você agora, aproveita, liga para os amigos nas redes sociais para divulgar o programa Eclésia que está só começando. Padre José Eduardo, esse assunto, comecei dizendo aqui que ele é muito antigo, mas a gente pode afirmar que também é atual, né? Antes ainda do senhor explicar para a gente o que é o gnosticismo, ele está presente em toda a história do cristianismo, Padre? Sim, eu até diria mais, em certo sentido ele está presente em toda a história humana. Note que quando a Sagrada Escritura conta que Deus proibiu Adão e Eva de tomarem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando o diabo, na figura da serpente, justamente os tentou para que eles adquirissem esse conhecimento. E eles o fizeram e passaram a conhecer, no sentido de que começaram a ser conhecedores do bem e do mal. Certo. Então, ali, de algum modo, a Escritura já está nos falando de algo muito característico da gnose. A palavra gnose significa isso, conhecimento. Certo. Então, já no relato do pecado original, nós temos um apelo a um conhecimento redentor oferecido pelo demônio, ao qual Deus havia proibido o homem de aceder. Uma espécie de conhecimento que é tido como um elemento de salvação em si mesmo. E esse elemento de salvação, na qual esse conhecimento, né, como o senhor já explicou, a palavra gnose, que significa, portanto, conhecimento, é como se fosse um tipo de conhecimento que alguns adeptos ou uma espécie de iniciado em determinada doutrina, só aquela pessoa pode ter acesso, então é algo que não é para todos? Assim, os gnósticos dizem que existe um conhecimento primordial que é acessível apenas por via de iniciação no sentido esotérico da palavra. Certo. Quer dizer, não é um conhecimento disponível a qualquer pessoa, mas apenas alguns iluminados é que podem aceder a ele mediante rituais, cerimônias, instruções secretas que dariam, digamos assim, acesso a essa revelação primordial. O gnosticismo, então, pode ser considerado uma heresia. É uma heresia. Mais do que uma heresia, nós poderíamos dizer que o gnosticismo é como que a essência de todas as heresias. Em algum sentido, toda e qualquer heresia tem, digamos, uma raiz gnóstica. É a pretensão humana de aceder a uma revelação que, na verdade, não é outra coisa senão a excogitação, uma ideia que as pessoas vão formando, que vai sempre transitando de um polo a outro. Pode ser considerada a mais antiga das heresias ou não? Tem heresias anteriores a essa do ponto de vista da história cristã? Eu acho que, do ponto de vista da essência das heresias, não, né? Quer dizer, o gnosticismo realmente é a essência mesmo. Certo. Agora, a primeira manifestação de gnosticismo na história da igreja aconteceu com a heresia chamada docetismo. É uma heresia segundo a qual Jesus Cristo não teria se encarnado. Ele teria apenas a aparência humana.
né? São João, evangelista, na sua primeira epístola já combate o gnosticismo, nas suas 3 epístolas, na verdade, né? Já combate o docetismo, quando ele diz que o anticristo é aquele que nega que Jesus veio em carne, que Jesus veio na carne. Então, exatamente, a afirmação da humanidade santíssima de Nosso Senhor, que não é admissível do ponto de vista do docetismo e da gnose, porque a carne é má, a matéria é má, segundo essa doutrina, foi, digamos assim, o primeiro bastião afirmado por São João, tanto no seu evangelho como nas suas 3 epístolas. O marcianismo, né, que é uma heresia famosa do início do cristianismo, pregava esse docetismo, né, na qual Jesus Cristo, na opinião desses hereges, não tinha um corpo de carne e osso. Exatamente. Com pequenas variações, mas é isso. O marcionismo pregava exatamente isso. Bom, para a gente entender talvez o gnosticismo um pouco melhor, já pensando sobre essa ótica do marcionismo, pois eles não aceitavam, né, quem seguia essa corrente, por exemplo, o Antigo Testamento, né, pois tinham um entendimento que o Deus do Antigo Testamento não era um Deus bom. E, de certa forma, o senhor já disse isso, mas para ficar bem claro, para o gnóstico, existem 2 tipos de deuses, um que é bom e um que não é bom? É assim, então, qual que é a teologia básica, né? Bem fundamental do gnosticismo? Segundo a gnose, no princípio, havia um Deus único, uma divindade única. Na verdade, eles utilizam muito mais a palavra divindade do que propriamente Deus. Certo. Havia uma divindade que era o pan, a totalidade. E ele continha todas as contradições em si mesmo. Então, o tudo e o nada, o bem e o mal, o pleno e o vazio, o claro e o escuro. Ou seja, todas as contradições estavam nele. Ora, num determinado momento, uma dessas partes de Deus quis se emancipar do todo, né? Então, ele como que se afastou, como que se apartou das outras partes, das outras partículas da divindade e disse, eu não sou vocês. Essa partícula chama-se demiurgo, seria o Deus criador. Esse Deus é mau, né? Então veja, o demiurgo, ele, a partir do momento em que ele se dissocia da divindade, ele causa uma espécie de explosão original. Quer dizer, todas as partículas divinas explodem e se dispersam pelo universo inteiro. Certo. E o que acontece? Como o invólucro dessas partículas divinas, como a prisão dessas partículas divinas, o demiurgo criou 3 cárceres para as partículas divinas. Certo. Que, em primeiro lugar, é a matéria, por isso que a matéria é má, né? A matéria, cada ente material possui uma partícula da divindade. Então, nessa mesa tem uma partícula da divindade, em mim, em você, no copo. Essa partícula divina, ela é unívoca, quer dizer, é o mesmo, digamos assim, Deus. Então, eu sou tão Deus quanto o copo é Deus, quanto a mesa é Deus, no sentido de que há uma partícula divina em cada ente do universo. É um panteísmo fundamentalista. Não é bem panteísmo, é diferente. O panteísmo, ele afirma que tudo é Deus. Então, não há uma distinção entre uma coisa e outra. Então, todas as coisas, na verdade, são um único ente que é Deus. Entendi. A gnose é mais panenteísta. Panenteísta quer dizer, ela afirma que há uma partícula divina em cada ente do universo. Uma partícula, digamos, da mesma dimensão qualitativa. Então, eu sou tão Deus quanto o copo é Deus, quanto o jacaré é Deus, quanto uma cadeira é Deus. Entendi. Só que o que acontece? Essa partícula divina, ela vai se libertando da matéria através da evolução, né? Então, veja, o princípio evolutivo é essa partícula divina, segundo a gnose.
Então, os minerais vão se tornando vegetais, que vão se tornando animais, que vão se tornando humanos, que vão se tornando super-humanos, até se tornar Deus, até se tornar super-Deus, até que tudo se dissolva novamente no Pan, que seria essa grande divindade impessoal, que contém em si a plenitude de todas as coisas, né? A plenitude da divindade nesse sentido. Só que a matéria não é a única coisa má. Quer dizer, a matéria é má, com a matéria é má, a mater, a mãe, também é má. Então a mulher é má. Entendi. Então todas as correntes... Pois gera matéria? Pois gera matéria, ela reproduz a matéria e ela em si mesma é má. Então todas as correntes gnósticas, elas têm uma visão muito negativa da mulher. Então veja a importância, por exemplo, que Nossa Senhora tem para o catolicismo, a força gnóstica que isso possui. Quer dizer, ela não é uma espécie de eterno feminino, uma espécie de divindade feminina, não, ela é uma mulher mesmo, real, que é a mãe de Deus, e Deus se fez carne no ventre dela. Então aqui nós percebemos a força antignóstica que tem, por exemplo, o dogma da maternidade divina de Maria, da sua Imaculada Conceição, por exemplo, assim por diante. É verdade. Mas a matéria não é o único invólucro, o único cárcere da matéria. A matéria é má, mas o demiurgo teria criado também os mandamentos. Então, a moral é má. A moral seria uma espécie de obrigatoriedade, entendida assim, né? Que limita as partículas da divindade a uma determinada conduta. Então, na verdade, nós deveríamos, segundo a gnose, nos libertar da moral. A moral é limitante, é escravizadora, ela é extremamente limitadora da liberdade humana. Então, há uma noção de liberdade na gnose que ela não coincide com a nossa condição humana espaço-temporal. Mas o senhor diz respeito, por exemplo, assim, numa prática hedonista? Disso a pior. Qualquer manifestação de repulsa à moral tem raízes gnósticas. Entendi. Seja pela via do hedonismo, seja pela via, a via oposta, né, de um extremo ascetismo, né, de você não querer nada, não ter vontade nenhuma. Isso também tem muito a ver com a gnose. Quer dizer, é uma espécie de renúncia a escolher, coisa desse tipo. E o terceiro cárcere é a razão. Então, a razão é considerada pela gnose como algo em si mesmo mal. Certo. Né? Parece contraditório, que você fala de conhecimento como via de salvação, um conhecimento primordial como via de salvação, e ao mesmo tempo você está dizendo que a razão é má. Pois é que para a gnose existe uma outra via de conhecimento, que não é a razão, que é a intuição. Então, todas as áreas racionais de conhecimento são estigmatizadas pela gnose. Então, por exemplo, a medicina alopática é má, mas a medicina homeopática é boa. A matemática é má, mas a numerologia é boa. A astronomia é má, mas a astrologia é boa. A química é má, mas a alquimia é boa. Entendi. Então, você cria um ramo de conhecimento que é todo na base da intuição. Fica ali vivendo de painéis, vamos dizer assim, pseudocientíficos e beirando o esoterismo o tempo todo? Sempre. E não apenas o esoterismo, mas, inclusive, o esoterismo grosseiro que a gente conhece, né? Certo. Mas, inclusive, um esoterismo um pouco mais refinado, que ele tem um aspecto mais filosófico, mas que, no fundo, é a mesma coisa. Padre, a gente, já no início desse bloco, fez esse primeiro caminho para tentar entender o gnosticismo, que a explicação foi bem interessante, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, e depois do intervalo eu vou pedir para o senhor nos dar exemplos, então, na história, né, da Igreja, da humanidade, aonde esse tipo de corrente se impregnou e quais foram as consequências desse tipo de corrente, uma vez que não é tão simples assim de entender, porém, quando a gente vê na prática os efeitos problemáticos, a gente entende um pouco melhor, tá bom? O senhor nos ajuda nesse sentido, então, depois do intervalo. Então, não sai daí, a gente vai para esse primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre gnosticismo, a heresia relacionada à gnose, gnosticismo e tudo que está
relacionado a essa corrente de pensamento. Não sai daí, a gente volta já já.